Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo aqui. Bom, então para quem não sabe, eu sou a Prof. Rossana Aguiar, Aguiar na Educação. Eu fiz um vídeo me apresentando, né, Prof. Rô vira blogueirinha, e aquele foi mais um vídeo mesmo de apresentação, de quem eu sou e tudo mais. E esse então vai ser o nosso primeiro vídeo com algum conteúdo que eu penso que vai acrescentar para vocês dentro desses conhecimentos e tudo mais. O que se trata esse vídeo, então? Como lidar com as crianças nesse período de pandemia. Primeira coisa que a gente tem que pensar sobre isso. Tudo aquilo que eu falar para vocês nesse vídeo pode se aplicar à realidade de vocês ou não. A gente sabe que são realidades diferentes, que tem 1, 2, 3 filhos que estão em casa, que muitas vezes os pais estão trabalhando fora e as crianças estão ficando, alguns pais estão dispensados, estão em casa, tem o home office, tem criança que está recebendo atividade da escola, tem que fazer, tem criança que não está tendo atividade nenhuma. Então, algumas coisas para a gente pensar de maneira geral dentre essa proposta de a criança em casa e uma pandemia. Volto a lembrar para vocês, para quem não assistiu o primeiro vídeo. Ninguém está sabendo lidar quanto à pandemia, porque nós não vivemos um momento assim, a gente não tinha lá uma caixinha de emergência onde a gente abria quando acontecer uma pandemia, o que faremos. Então é tudo novidade para todo mundo, é novidade dentro de casa, é novidade dentro das empresas, é novidade a escola ter fechado as portas, né? Tudo isso é muito novo, então tudo aquilo que a gente está trabalhando, todos os pensamentos que a gente está tendo, eles são questões de adaptações. Tem coisas que vai ser possível fazer, tem coisas que não vai ser possível fazer, tem coisas que eu tô achando ótimo e que uma pessoa para outra pessoa aquela realidade é péssima e assim sucessivamente. Então são várias possibilidades diferentes. Mas o que eu vou trazer hoje? Algumas dicas que a gente tem que pensar para esse período de pandemia e a criança em casa. Eu já ouvi muita gente dizer assim, mas a pandemia, a gente tá em casa, tô fazendo assim, tipo férias, aí ele faz atividade lá a hora que dá, tá assistindo as aulas enquanto tá deitado, não tá assistindo as aulas, tá fazendo atividade assim, eu que ajudo na atividade, eu não ajudo nada da atividade, ele tem que fazer sozinho. Professora que se vira, nada é certo, nada é errado, tá? Tudo é novo, tudo é mudança. Mas algumas dicas que são importantes pra gente pensar. Quando a pandemia começou, a gente achou que ia durar 15 dias, 20 dias, 30 dias, um mês, sei lá, o que a gente pensou e se a gente pensou, se a gente nem pensou. Mas ela tem passado muito mais tempo do que a gente imaginava. Então, eu não posso continuar tendo dentro de casa uma rotina de férias, porque não é um período de férias, é um período de pandemia, onde eu tenho que ter um cuidado, eu não posso estar na rua passeando, eu não posso estar andando de bicicleta, eu não posso estar na praça sem ter os devidos cuidados, eu tenho que lavar mais as minhas mãos, eu tenho que pensar se eu vou levar meu filho no mercado ou se eu não preciso, talvez é melhor ele ficar em casa, por risco de contaminação e etc, etc, etc. Então, algumas dicas bem básicas para esse período de pandemia e a criança dentro de casa. Em breve vai ter, se tudo der certo, edições nos vídeos, vocês vão ver todas essas propostas assim, escritas na tela, de algum jeito. Eu espero que dê certo, eu vou tentar, mas enfim, voltando. O que a gente tem que pensar? Em tudo, para todos os seres humanos e até às vezes para os animais, a gente precisa de rotina. E essa rotina não precisa existir também diante de um período de pandemia. Então tem que ter sim um horário para dormir, um horário para acordar. Final de semana tem que ser diferente do restante da semana, porque a gente continua tendo o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, enfim. Então tem muitas coisas que a gente precisa pensar para isso. E a primeira proposta, a primeira dica que eu trago é estabeleça uma rotina. Tem que ter um horário para fazer as tarefas, tem que ter um horário para assistir a televisão, tem que ter um horário para ficar no telefone, para quem tem telefone, para quem, enfim, né? A gente tem que disponibilizar um tempo específico para cada coisa. E o mais importante de tudo isso, utilizar do nosso cotidiano formas de aprendizado, formas de estar desenvolvendo também aquela criança. Mas isso é fácil para ti, que é professora, que sempre faz isso. Mas eu também vou fazer vídeos dando esses tipos de dicas, tá? Então, o que eu falo? Rotina. Horário para dormir, horário para acordar, horário para tomar banho. Ela disse lá no vídeo, 10 horas tem que dormir e às 8 tem que acordar. Mas não, depende da rotina de vocês em casa. Como é que vai funcionar isso? Vocês vão estabelecer os horários de vocês. Mas é importante. Eu não posso passar a madrugada inteira acordada e dormir o dia inteiro, porque é uma pandemia, eu não tenho que ir para a escola, né? Então eu tenho que pensar nisso também. Por quê? Porque em algum momento, se Deus quiser, a gente vai retornar para a escola, a gente vai voltar a ter uma rotina e vai ser mais fácil se eu já tinha essa rotina pré-estabelecida.
Então, tá tendo tarefa da escola? Um tempo para fazer aquelas tarefas. Como que eu vou ajudar nessas tarefas? Também vai ter um vídeo específico para isso, mas tem coisas que a criança pode desenvolver sozinha e tem coisas que ela vai precisar de auxílio de um adulto, de alguém que saiba auxiliar ela naquilo, mas muito do que ela faz precisa ter também autonomia e independência, que é uma coisa que a gente sempre tenta trabalhar dentro da escola, tá? Então, isso é importante. Então, dica número 1, estabeleça uma rotina. Estabeleça horários. Dica número 2, lembre que para que eu tenha uma vida saudável, para que a criança tenha, se desenvolva saudável, ela precisa sim ter alguma atividade que vá fazer com que ela se mexa. Quais as dicas que a gente dá? Tem vídeos no YouTube que tu pode dançar, pode propor, agora tem que ir até lá, tem que voltar, tem que fazer isso. Isso é importante também para o desenvolvimento da criança, subir, descer, pular, fazer atividades assim, então proporcionar momentos assim, pode ser no dia a dia. E às vezes a gente, adulto, não faz, então também é uma forma da gente conseguir se colocar na obrigação de fazer isso, né? Então, estabeleça momentos em que vocês tenham atividades práticas também. Tentem minimizar o tempo na frente dos aparelhos eletrônicos, embora muitos tenham tido aula agora online. Então ali ele tem que ficar da tal a tal na frente do computador para estudar. Proporciona 1 hora a mais, de repente, para um jogo, para alguma coisa, para também não tirar tudo isso e não ser só a escola, os estudos e tudo mais. Mas tenta também jogar algum jogo, vai jogar um banco imobiliário, um jogo da vida, uma dama, um luto. Mas, Rosana, eu não tenho nada disso em casa. Nós também vamos ensinar a fazer com o material que tem em casa, ensinar a fazer de propostas diferentes. Mas o que a gente tem que levar em consideração? Não é só a televisão, a gente precisa desenvolver o raciocínio lógico, a gente precisa trabalhar de outras formas, né? Através de jogos, através de brincadeiras, através de... Enfim, no vídeo lá, como desenvolver a criança no seu cotidiano, eu vou dar um pouquinho mais de orientação sobre isso, tá? Então, estabelecer uma rotina, tentar fazer algumas atividades práticas também, minimizar o tempo diante das tecnologias, né? Qualificando o uso dessa tecnologia. Isso quer dizer que se ele tem que ficar necessariamente assistindo uma aula, uma live, tudo, também disponibiliza um tempinho para lazer daquela tecnologia, né, para que não fique maçante e tudo mais, mas estabeleça um limite de tempo, para que não fique só naquilo. Observe se ele está estudando ou se aquele momento é tempo de lazer. E depois disso, desliga tudo isso. Estimule a leitura, tá? Como é que eu vou estimular a leitura se eu odeio ler? Pois é, mas a gente sabe que não adianta nada eu falar e eu não fazer. Eu preciso também proporcionar esses momentos. Então, muitas vezes eu vou lá, pego um livro, pego um gibi, pego um jornal, pego um e-book ali na internet, pego, enfim, e vou dar uma lida e tento proporcionar esse momento também para as crianças, para que elas também tenham esse interesse na leitura. E não só ler o conteúdo que a escola está mandando, o que está vindo de atividade, mas ler outras coisas, coisas que sejam do interesse daquela criança. Você quer ficar 1 hora na frente do computador? Beleza, mas a gente tem que ter 1 hora também com o livro. Vamos combinar assim? Faça acordos no seu dia a dia com a criança para proporcionar que essa rotina lá que vocês estabeleceram, ela tenha uma divisão de horários que tenha a qualificação lá da parte de desenvolver, de leitura e de tudo mais. Mas meu filho não sabe ler. Tá, mas ele sabe pegar um livro, olhar as figuras e tudo mais. Isso também é importante. Isso também é leitura, né? Trabalhar a imaginação, tudo mais. Claro que eu vou fazer outros vídeos também dando essas dicas, tá? Então, estabeleça essa rotina. Tentem trabalhar dentro de casa, a fazer algumas atividades. Às vezes dá pra botar na televisão ali um videozinho no YouTube, fazer uma dança, uma coisa assim. Dentro dessa rotina também é bem importante que a criança ela tenha tarefas que ela desenvolva. Então, dependendo da idade dela, pode lavar uma louça, pode secar uma louça, pode passar um paninho, vai arrumar a sua cama, vai guardar os seus materiais, vai auxiliar a juntar as coisas do cachorro, do gatinho, enfim. Também dentro dessa rotina, um momento que é para desenvolver as tarefas da casa. Mas espera aí, meu filho, tem 4 anos, o que ele vai ajudar? Tem coisas que uma criança de 4 anos pode ajudar dentro de casa, que são mínimas, assim, são simples, mas que ele também pode até para que ele vá desenvolvendo
né, essa parte, entendendo a participação dele dentro da casa, da rotina, enfim. Ah, mas ficar com os avós é difícil. Mostra o vídeo pro vovô, mostra o vídeo pra vovó. Diz, vamos fazer assim, vamos tentar desse jeito? Claro, essa rotina vocês vão lançar ela ali, vão mostrar as propostas que vocês têm, vão pensar um pouquinho nisso e se precisar, vão alterar, até que vocês vejam uma maneira que dá para adaptar dentro da realidade de vocês. Então, isso são pequenas dicas, pequenas coisas que a gente pode ir fazendo no dia a dia para auxiliar essa criança em casa e para auxiliar os pais também. Às vezes a gente está sem paciência e tudo mais, então pensar um pouquinho nisso. Eu tenho uma rotina, tá, mas você não fez aquilo, como é que você está me pedindo aquele outro, né? Através de negociações. Hoje, essa geração, meu Deus, que gosta de negociar e de perguntar, por quê? Mas por quê? Mas por quê? Então já estabeleça, pro nosso bem, vamos fazer uma rotina? Vamos trabalhar o que dá para fazer? O seu irmão faz isso, você faz aquilo. Legal, vamos fazer assim, né? Proporcionar isso vai ser muito legal, vai ser muito importante para todo mundo. Tô tentando me lembrar aqui se eu esqueci de alguma coisa, eu espero que não. Mas então, essa é a nosso primeiro vídeo com conteúdo, é pensando um pouquinho na questão da criança e a pandemia. Como lidar com tudo isso. Peço para vocês mais uma vez para dar um like no canal, se inscrever no canal, dar um like no vídeo, compartilhar com mais pessoas. E se eu esqueci de alguma coisa, podem comentar aqui embaixo que no próximo vídeo, com certeza, eu vou estar renovando essas ideias, renovando esses pensamentos, tá? Já tem vários vídeos aqui gerados na minha cabeça que eu vou, né, a ideia tá gerada aqui, então que eu vou lançar para vocês também, pensando nesse cotidiano, pensando no desenvolvimento da criança, pensando enquanto pai, se eu tô impaciente, como é que eu posso fazer, enquanto professor, o que eu posso ajudar meus alunos se a minha escola não tá mandando atividade, ou a minha escola tá mandando, mas de que forma que eu posso trabalhar isso, o que é certo, o que é errado, o que não é, a gente pode ir conversando também, tá? Então, por enquanto eu me despeço nesse vídeo aqui, espero que essas dicas tenham sido bem boas para vocês, que elas auxiliem vocês no dia a dia, e digo para vocês que eu me despeço aqui e até o próximo vídeo. Beijinhos!